Pessoal, hoje eu quero perguntar de forma bem descontraída, de forma bem leve para vocês. Como que é para vocês essa questão tecnológica? Esse futuro, né, que todos nós estamos esperando. Será que realmente nós estamos preparados para esse enfrentamento? Né? Buscando aí olhando, na verdade, esse século XXI que tem nos permitido ver tantas coisas que às vezes até nos assusta. Como que é para você? Será que realmente você está preparado para receber toda essa tecnologia, todo esse processo novo? Será que você está realmente, né, se entregando, buscando entender tudo isso para esse futuro que você mesmo está esperando? Então, se você não estiver preparado para todo esse processo tecnológico, eu quero te mostrar, eu quero te entregar de bandeja, gente, pelo amor de Deus. É realmente de bandeja. 7 habilidades, tá? Para você aprender a desenvolver. Primeiro praticar e depois desenvolver esse processo para que você alcance esse futuro que você mesmo está almejando, né? Esse olhar saudável, essa maneira tranquila de vivenciar tudo isso, esse enfrentamento tecnológico. E você poder estar alcançando aquele sonho que você tanto deseja, que você fala para o seu amigo, que você fala para o seu colega, né? Para que você realmente possa estar aí, ó, vivenciando tudo isso, que é o seu sonho, é a sua maneira de desejar. Vamos falar então sobre primeira habilidade: pensamento crítico. Você sabe o que é um pensamento crítico? Um pensamento crítico é uma maneira mais aprofundada da gente observar o que a gente está escutando, o que está chegando até nós, né? Porque às vezes, você concorda que às vezes a gente chega, começa a observar, a escutar o que o outro está trazendo e a gente não avalia nada, a gente só recebe e não faz um olhar de crítica em cima daquela fala, daquele assunto que está acontecendo. Isso é péssimo, né? Até porque a gente precisa desse pensamento crítico para que a gente possa entender verdadeiramente a fundo se isso é real, se isso é só da cabeça daquela pessoa que está trazendo para você, ou se é só uma imaginação, né? Então, isso é muito importante a gente começar a fazer essa análise. Analisar, primeiro eu escuto, depois eu vou fazer uma análise mais profunda e posteriormente eu consigo entender se eu posso adotar isso para minha vida, se eu posso ofertar isso para a vida do outro, ou seja, levar essa informação, né, para o outro, porque aí sim eu vou estar preparada para esse enfrentamento contemporâneo, para esse século XXI que vem nos mostrando tantas coisas, né? Essa tecnologia que vem nos trazendo aí tantos enfrentamentos. Se eu aprender a construir um pensamento crítico, eu já estou, né, trabalhando a minha primeira habilidade. Agora, a segunda habilidade, presta atenção, gente. É assim, não tem como. Vamos pensar nela. Criatividade. O que é essa danada dessa criatividade na nossa vida, né? Se a gente não tiver, é como se a gente não existisse. Isso é uma verdade. Precisamos aprender a desenvolver todo momento essa criatividade. Ela já é nossa, mas ela precisa ser treinada. Se eu não treino, eu não ganho essa capacidade que é minha. Ela fica ali, ó, meio termo. Eu preciso pensar. Quanto mais eu penso, mais a minha criatividade ela flui, né? Então aí a gente vai entendendo o quê? Que é preciso ganhar essa autonomia de poder sair um pouquinho, sabe, daquele contexto mais enquadradinho. Porque às vezes a gente quer pensar muito dentro da caixinha. Quando eu penso muito em quadradinho, eu não sou criativo. Eu até acredito que sou, mas eu estou só ali meio superficial. Então, quando eu ganho essa habilidade de poder sair mesmo dessa caixinha, né? Ali é como se os olhares dos outros até assustam e fala, nossa,
Você é louco de ter feito isso. Não é loucura, é criatividade para poder se desenvolver nessa contemporaneidade, né? Nesse século XXI que a gente está o tempo todo tendo que enfrentar. Então, isso é nosso. Precisamos aprender a desenvolver mais isso, para que a gente realmente alcance, na verdade, e chegue, né, ao que a gente deseja, que é esse futuro aí, com essa tranquilidade, né? Enfrentando tudo isso que a gente está vendo aí. Mas vamos lá. Tem calma, tá? A gente vai estar falando agora sobre a nossa terceira habilidade, que no meu ponto de vista, sabe, sinceramente, ela é a principal. Não que as outras não sejam, mas quem sabe usar ela sabe ganhar o mundo. Então a gente está falando da nossa comunicação eficaz. Como que é? Como que eu devo me comunicar? Qual a maneira certa de se comunicar? Né? Ali no trabalho, ali na família. Porque essa habilidade, ela na verdade, ela até faz um entrelace com qual? Ela vai fazer um entrelace com a criatividade e com o seu pensamento crítico. No momento que a gente estiver liderando ali com essa fala, a gente tem que ter essa sabedoria para poder trazer, né? Para poder direcionar aquele momento. Então, a gente precisa muito aprofundar. Como que eu construo isso? Essa fala eficaz, essa comunicação. É na escuta, né? Fazendo com que eu segure um pouco os meus impulsos diante daquela fala, daquele momento que está acontecendo. E ali eu estou analisando, eu estou observando, né? Estou fazendo o meu pensamento de analisação crítica, estou construindo ali a minha criatividade para posteriormente eu trazer essa fala. Olha o tanto que é interessante os dois primeiros pontos para que a gente possa, né, desenvolver, para a gente ganhar uma comunicação mais eficaz. Então, a comunicação eficaz, ela norteia os nossos momentos. Ela faz com que a gente ganhe esse respeito e essa empatia onde a gente estiver. Na verdade, respeito, né? A gente vai ganhando esse respeito para com os outros. E hoje, nesse século XXI, na verdade, não tem como, gente. A gente precisa saber ter uma comunicação eficaz. Vocês concordam? Porque se a gente não sabe, a gente está realmente perdido. Então, ela vem trazendo para a gente essa clareza, né? Para que a gente possa realmente saber como nos colocar, para que as pessoas possam nos entender, possam nos escutar e saber o que está acontecendo, o que eu quero passar para ela. Nesse século XXI, isso é fundamental. Bom, se esse poder de comunicação eficaz já é perfeito, então, para que isso fique melhor ainda, a gente vai entrar no quarto tópico, né, das nossas habilidades que eu estou trazendo, a colaboração. Essa colaboração, como que é isso? Como que eu vou colaborar nesse mundo com as coisas que acontecem ali ao meu redor, no meu trabalho, no meu grupo, né, familiar? Como que eu desenvolvo isso? Eu preciso saber que eu preciso colaborar, mas eu também tenho que trazer esse olhar de observação, tá? O que que o outro está me trazendo, né, com o enfrentamento dele, e o que que eu posso fortalecer essa pessoa? De que maneira que eu posso colaborar com ele? Às vezes ele está diante de uma situação ali bem difícil para ele. Eu sou capaz de poder colaborar, de enfrentar junto com ele aquela situação que às vezes para ele está difícil. Eu olho de fora, eu percebo que eu consigo fortalecer essa pessoa. Realmente a gente colabora, a gente fortalece essa pessoa, porque se você faz esse manejo, se você está ali preparado, estou aqui para colaborar com você, não importa a situação. Se você estiver realmente desempenhado nesse papel, você pode ter certeza que ali você ganha mais um poder, né? Com essa visão mais social. As pessoas te olham e elas te percebem de maneira muito mais empoderada, com muito mais capacidade. Você ganha respeito. Bem, vamos entender agora então o nosso quinto tópico sobre as nossas habilidades? Olha, adaptação. Que loucura, não é? Quando a gente precisa se adaptar a situações que às vezes a gente não está tão acostumado.
Eu preciso entender que nesse mundo hoje a gente precisa de alguma forma se adaptar a tudo que vem. Não que a gente vá aceitando tudo, gente, não é isso. Mas dependendo do meu objetivo, do que eu estou almejando, dependendo do grupo que eu estou vivenciando naquele momento, e às vezes chega algumas situações que a gente não está preparado, e aí a gente vai parar e pensar: nossa, mas eu tenho esse objetivo, eu preciso disso. Então a primeira coisa que eu preciso pensar é: eu preciso me adaptar. Por mais que eu olhe, parece que isso não vai de encontro com a minha essência, mas se é um objetivo, pelo menos naquele tempo, eu preciso me organizar, fazer essa adaptação para que eu consiga estar naquela situação, para que eu possa alcançar os meus objetivos. A adaptação, ela é fundamental para que a gente possa ganhar asas. Não tem como. Se a gente não se adaptar, a gente só perde. A gente só fica para trás. E o mundo é o tempo todo, né? Ganhando essa variedade de consciências, essa variedade de coisas novas. Então eu preciso me preparar para isso. Eu não posso ficar olhando e acreditando que só a maneira que eu sei é a maneira certa. Não, a maneira do outro também é certa, por mais que eu não entenda, mas que eu respeite e eu tento me adaptar ali, dentro daquele momento, dentro daquela situação, para que realmente eu possa estar da forma correta, como eu almejo. Agora vem cá, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nessas habilidades? Olha só, alfabetização digital. Como que é esse negócio, gente? Me fala. Vê se vocês pensa sobre isso, sobre essa questão de alfabetização digital. Isso é uma loucura, né? Mas nós bem sabemos que a gente precisa, né, aprender essa alfabetização. Porque se a gente não aprende, a gente acaba ficando para trás. Imagina algum tempo atrás, como que era? A gente geralmente, né, ficava ali horas em uma fila para poder pagar uma conta, qualquer coisa assim, vamos pensar em uma conta. Tá, hoje, raramente a gente fica. Bom, pelo menos eu fico bem menos em fila, né? Ali física para poder fazer o pagamento de alguma coisa. Então, quer dizer, por que eu fico bem menos? Porque a gente procura entender, estudar mesmo essa maneira mais digital para poder conhecer aquele produto, conhecer aquele aplicativo para que eu possa usá-lo, né? Então, essas maneiras que a gente vai ganhando aí é fundamental para a gente entender como que eu vou aprender esses caminhos digitais. Que a alfabetização é essa, que até as escolas hoje já cobra grandemente das crianças, e é bem dito, as crianças que está chegando, essa geração nova agora, né? Elas estão sendo aprendidas dentro desse processo de alfabetização digital. É importantíssimo que a gente saiba como conduzi-las nesse caminho, porque é o caminho que a gente tem. Não tem como a gente correr dessa situação, né? É diferente de um contexto anterior, né, há alguns anos atrás. Isso não era tão evolutivo, então a gente conseguia caminhar de forma diferente. Mas o movimento é tão grande que a gente, querendo ou não, eu tenho que aprender essa nova forma de alfabetização, né? Que é a alfabetização em letras e a alfabetização digital, para a gente ganhar aí aquela parte que eu falei, né? Dentro de alguma habilidade atrás, para a gente ganhar asas, para a gente poder se enquadrar dentro do que é necessário. E essa habilidade agora, a sétima habilidade que a gente vai estar trazendo, ela é assim, é a que vai segurar todas as outras que nós trouxemos para vocês, que é a inteligência emocional, gente. Quem não quer ter inteligência emocional, não é verdade? Quem não deseja trabalhar bem isso para que a gente possa estar nesse meio social e saber mesmo se direcionar, né? Agora eu desenvolvo essa parte mais racional, agora eu desenvolvo essa parte mais emocional. Isso é equilíbrio. É como se fosse uma bússola interna mesmo, para que a gente possa estar bem desenvolvido, equilibrado mesmo para as nossas socializações. Ela vem para nos desempenhar essa capacidade que já é nossa. Eu só preciso treiná-la para que ela realmente aconteça, exerça ela na minha vida, tá?
Então ela vem mesmo, como eu coloquei, equilibrando todas as outras. Não adianta eu ter todas as outras se essa sétima ela não existir em mim, tá bom? Então, pessoal, é isso, ó. Eu vou deixar agora um desafio para vocês, tá? Que desafio é esse? Pegar essas habilidades, né? Começar a treiná-las. Comece a treinar. Faça um desafio para você mesmo. Precisa ser todas ao mesmo tempo? Não, não precisa. Que eu tente praticar. Pegue uma dessas habilidades e comece aos pouquinhos, tentando exercer isso na minha vida. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, se você tentar exercer, você vai perceber mudanças na sua vida, né? E aí a gente vai ganhando mais essa amplitude dentro do nosso campo mental. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa aqui o seu like para nós. Agradeço demais por vocês terem ficado comigo, tá bom? Beijo, tudo de bom.